Muito bom dia, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro dos Juízes, no capítulo de número 6, onde nós encontramos a história de um jovem, Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Diz o texto aqui da palavra de Deus que naquela época os midianitas e os amalequitas oprimiam o povo de Israel por conta que eles haviam pecado, porque eles haviam se afastado do Senhor. O texto no capítulo 1 diz, capítulo 6, versículo 1 diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. A consequência de fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor pode ser muito desastrosa, e é muito desastrosa na vida de um ser humano, na vida de uma igreja, na vida de um filho de Deus, por conta que ele pode ficar a mercê do seu adversário. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Portanto, a vulnerabilidade humana consiste no pecado. Quando nós pecamos, nós deixamos brecha ou portas abertas para que o inimigo venha nos oprimir, trazer sobre nós a aflição e o sofrimento. Mas o texto continua e no versículo 11 diz que o anjo do Senhor, então veio o anjo do Senhor e apresentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, mesmo em opressão, mesmo em dificuldade, um desses homens de Deus aqui, um filho de Gideão, o filho de Joás, ele, usando de inteligência, de sabedoria, ele então está malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de malhar uva, mas ele foi fazer um trabalho diferenciado ali. Por quê? Porque assim ele colocaria a salvo a sua produção. O inimigo não estava indo no lagar, porque naquela época, naquele tempo, não era época de se produzir vinho e ninguém estaria ali. Então a salvo ele colocaria a sua produção. E Deus está observando a sua e a minha ação. Será se nós estamos colocando a salvo aquilo que nós estamos produzindo, ou nós estamos entregando de bandeja para o nosso inimigo? Então o que acontece? A Bíblia diz que o anjo aparece a ele embaixo de uma árvore e fala com ele as seguintes palavras: o Senhor é contigo, homem valente. Então diz a palavra de Deus que ao ouvir essa frase do anjo, no versículo de número 13, ele respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Então Gideão questiona o anjo de Deus aqui, dizendo: se Deus é comigo, e quantas vezes também eu e você, meu irmão, minha irmã, também questionamos a Deus, perguntando pelas promessas que Ele nos fez, perguntando pela sua palavra, questionando o que foi feito delas, por que não está acontecendo milagre na nossa vida, por que está dando tudo errado comigo, com você. Então nós questionamos Deus, o que é feito das suas promessas, o que foi feito da sua palavra, que o Senhor liberou sobre nós, por que não está acontecendo? E a resposta para aquele moço é: o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, então eu tenho que entender que a vitória é nossa, que a vitória é minha, porque Deus ele não perde batalha, ele nunca perdeu uma batalha. Mas Gideão, logo de início, ele vai questionar mais. Ele não vai aceitar assim, poxa, falou que a vitória é minha e está tudo certo. Não, ele vai pelejar com Deus aqui. Ele vai lutar aqui com o Senhor, ele vai dizer: por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? E aí ele continua: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Mesmo assim, irmãos, olha o que Gideão repete aqui, ou retruca. Ele disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Porque muitas vezes Deus está nos mandando fazer determinadas coisas e você não tem a ferramenta, você não tem o que fazer ou com que fazer. Como eu vou fazer isso? De que maneira? Qual é o modo operandi que eu posso usar para conquistar essa vitória? Então o anjo do Senhor vai norteando esse jovem guerreiro aqui. E ele disse ainda assim para o anjo: com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o anjo do Senhor e disse: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Irmãos, muitas vezes nós olhamos também, e aqui eu aprendo mais uma lição com esse anjo do Senhor aqui, às vezes nós olhamos para a dificuldade que está à nossa frente e a vemos como sendo uma coisa muito grande, mas quando Deus está no negócio, a dificuldade vai ficar párea, ficar do mesmo tamanho, era um por um. Então você vai vencer esses midianitas como se eles fossem um só, porque o tamanho do problema não pode ser comparado com o tamanho do Deus que está te enviando. O nosso Deus é maior do que qualquer problema que possa nos sobrevir. E olha que tem nos sobrevido problemas parecem cada dia maiores, mas se o Senhor tem nos enviado, se o Senhor tem nos dado palavra, e Ele tem, então cabe a mim e a você, meu irmão, minha irmã, avançar, confiar nas promessas do Senhor. Amém? O Senhor nos enviou, Ele é conosco. Que Deus possa e Ele pode te abençoar, te dar vitória, fazer com que você entenda o processo. O processo não é fácil, o processo é um processo de guerra, um processo de batalha, um processo de luta. Mas o Senhor é conosco e nós venceremos porque Ele venceu. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.